Olá! O preço dos combustíveis é o tema central das discussões no governo federal, no Congresso, nos estados e também aqui na Assembleia. Hoje vamos mostrar os movimentos dos governos Bolsonaro e Zema em torno da questão. Também vamos falar sobre a mineração na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. O assunto agora mexe no bolso de todo mundo, mesmo no de quem nem tem carro ou caminhão. Afinal, o preço dos combustíveis impacta direta e indiretamente o custo de tudo e joga a inflação para o alto. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica levaram ao Congresso uma proposta para tentar diminuir o preço dos combustíveis. O governo federal se compromete a ressarcir os estados pela perda de receita caso o ICMS sobre os combustíveis seja zerado. O acordo valeria até 31 de dezembro deste ano e com valores determinados. O ministro da Economia explicou que o dinheiro para bancar a proposta já estaria garantido. Nós temos receitas orçamentárias extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. E justamente essa expansão de transferência de recursos para outros entes federativos vai estar limitada a essas receitas extraordinárias ainda não lançadas no orçamento. Então, tudo que a gente está vindo, justamente pelo vigor da recuperação econômica, esses recursos estão vindo extraordinários, acima das nossas previsões, isso será repassado para a população brasileira através da redução de impostos pelos estados. Tecnicamente, é só isso. A escalada dos preços dos combustíveis no Brasil começou em outubro de 2016 no governo Temer. A Petrobras passou a adotar o preço por paridade de importação. O PPI leva em consideração 4 fatores: a variação internacional do petróleo, a cotação do dólar, os custos de transporte e uma espécie de seguro para evitar prejuízos para a estatal. Tudo isso que eu citei é usado para calcular o preço do combustível mesmo para o petróleo extraído e refinado aqui no Brasil. E no governo Bolsonaro, o problema se acentuou com a valorização do dólar em relação ao real, a pandemia e agora a guerra entre Rússia e Ucrânia. O diesel ultrapassou a casa dos R$ 6 e a gasolina é vendida por mais de R$ 8 em algumas regiões. Bolsonaro insiste em afirmar que não pode mudar a política que mantém os preços atrelados ao mercado internacional. E desde o ano passado, ele pressiona a equipe econômica para encontrar uma solução. Vamos ver um trecho da live do presidente no início de maio, quando a Petrobras divulgou o lucro recorde de mais de 44 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre deste ano. Eu não mando na Petrobras, deixar bem claro. Mas o momento é de guerra. A gente apela para a Petrobras. Não reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil. As grandes empresas têm um lucro de 10% a 15%. Você tem de 30%. Dá para resolver isso daí? Bolsonaro demitiu presidentes da Petrobras. Foram 4 em 3 anos e 5 meses do governo. Ele também trocou o ministro de Minas e Energia. O novo, Adolfo Sachida, assumiu com a missão de segurar o preço dos combustíveis. E sobrou até para os governadores. O presidente zerou os impostos federais e insinuou que o ICMS cobrado nos estados encareceria o preço nas bombas. A ofensiva gerou desconforto. O governador Zema foi algumas vezes às redes sociais defendendo a tributação. Veja o que ele disse em entrevista à Rádio Itatiaia no dia 11 de maio deste ano sobre a pendenga que começou ano passado. Desde outubro do ano passado, nós congelamos o ICMS, porque o governo federal erroneamente disse que os estados eram culpados pelo aumento da gasolina, do etanol, do diesel. Nós congelamos. O que aconteceu? A Petrobras continua subindo o preço e o consumidor pagando mais caro, mesmo com o ICMS congelado. E vale lembrar que nós não estávamos ampliando o ICMS, não.
Só que 10% sobre R$ 5,00 é diferente de 10% sobre R$ 6,00. A alíquota sempre foi a mesma, mas mesmo assim nós temos reduzido a alíquota, congelando o valor por litro. E mesmo assim a Petrobras continua aumentando o valor. O congelamento a que o governador se referiu é da base de cálculo do imposto, ou seja, a cobrança do ICMS está sendo feita de acordo com o preço final dos combustíveis praticado em novembro do ano passado. Em Minas, é cobrado 31% de ICMS na gasolina, 16% no álcool e 11% no diesel. Os deputados aqui em Minas chegaram a cobrar a revisão do ICMS. A alíquota da gasolina era de 31%, a segunda maior do país. Numa audiência pública em setembro do ano passado, o secretário adjunto de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, afirmou não poder arcar com esse corte de receita, considerando que o orçamento do Estado já é deficitário. E disse que o ICMS sobre os combustíveis é a maior fonte de arrecadação em Minas, acima do comércio, da indústria e da energia. Na mesma reunião, donos de postos mostraram que a margem que fica para eles varia de 3% a 4% sobre o preço final. De olho nas eleições de outubro, o governo federal insistiu na tese da redução do imposto estadual. E o Congresso aprovou uma lei complementar que estabelece a mesma alíquota de ICMS para todos os estados e o Distrito Federal. A norma foi sancionada em março deste ano, mas o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários de Fazenda dos estados, aprovou novas regras de cobrança do imposto que, na opinião do Executivo Federal, inviabiliza os benefícios esperados pela lei. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Aqui vale explicar que a pressa de Bolsonaro é justificada por recentes pesquisas que mostram que a economia é a maior preocupação do eleitor, especialmente a inflação, que ultrapassou os 2 dígitos e tende a aumentar, segundo estimativas de especialistas. A base de Bolsonaro no Congresso faz o mesmo movimento. A Câmara aprovou um projeto de lei complementar que define em 17% a alíquota máxima do ICMS. Esse projeto agora está no Senado. Bolsonaro pediu urgência na tramitação e se comprometeu a enviar a proposta de emenda à Constituição para ressarcir os estados que zerarem o ICMS para combustíveis, gás de cozinha e também energia. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia reuniu novamente especialistas e o governo do estado para entender os impactos das mudanças na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Um dos focos da audiência é o modo como é feito o cálculo de cobrança do ICMS. Em todo o país, é usado o preço médio ponderado a consumidor final. A metodologia é pegar o preço final nas bombas em todos os postos do estado, fazer a média e calcular o imposto. Os deputados que pediram a audiência criticam esse método, pois no preço final já consta o ICMS e sobre ele é cobrado novamente o mesmo imposto. É a chamada bitributação. Que a população ela não paga simplesmente o que incide, no caso aqui, combustíveis. Mas na energia elétrica acontece a mesma coisa. A pessoa paga uma verdadeira bitributação, que é a cobrança por dentro, que é o imposto sobre o imposto. Eles vão colocando o ICMS em todos os elementos aí no decorrer dessa cadeia produtiva, e há um grande acúmulo e a população não aguenta mais. É muito cruel, é muito sofrido. Nós temos muitas matérias que tramitaram e tramitam nessa casa, no sentido de fazer a defesa dos consumidores. E aqui, no Fiscaliza Mais um momento para discutir pontualmente essa questão do combustível. Outro assunto discutido na audiência foi a Lei Federal 192 de março deste ano. A mesma que levou União e estados ao Supremo Tribunal Federal. Especialistas apontaram inconstitucionalidades como o fato de retirar dos governos estaduais a responsabilidade de estabelecer as alíquotas dos impostos, como o ICMS. Significa dizer que a lei autoriza a União a interferir na gestão dos estados. Estamos diante de um embate que ainda vai render muito, principalmente porque os brasileiros estão pagando muitíssimo caro por conta da política de preços da Petrobras.
Vamos para um rápido intervalo e voltaremos para falar sobre a mineração na Serra do Curral. É rapidinho. Dois secretários de Estado foram convocados pela Comissão de Segurança Pública para explicar a licença concedida neste ano para mineração na Serra do Curral. Os responsáveis pelas áreas de desenvolvimento econômico e meio ambiente foram ouvidos por quem vive em bairros vizinhos à serra. Os moradores questionaram pontos como a preservação das fontes de água da região, o escoamento da mineração, o trânsito de caminhões e a legalidade de se minerar numa área em processo de tombamento estadual. Realmente é incrível como é que nos dias de hoje a gente ainda vê esse tipo de atitude do governo, liberando ações totalmente depredatórias e degradatórias do meio ambiente e com grande impacto na vida do ser humano em si, praticamente, né? No entorno da região, então, nem se fala, né? O primeiro caminho que eu acho que a Assembleia deve adotar é o seguinte, é a preservação da Serra do Curral para qualquer que seja a atividade. Ela deve ser preservada como o cartão postal de Belo Horizonte, de Nova Lima, como foi o pensamento de Arão Reis, que doou grande parte desta área para os municípios para que fosse preservada. Minha pergunta aos representantes do governo será que os senhores não enxergam o absurdo disso? Imagine se liberar a mineração no Grand Canyon, que tem um título da Unesco. Imagine se liberar a mineração em Machu Picchu, que é outro patrimônio da humanidade que tem um título da Unesco. Então, é assim que a gente vê esse absurdo da liberação da mineração na Serra do Curral. É alarmante para o mundo inteiro. E é absurdo não só para nós, é para o mundo inteiro, porque tem um título da Unesco, que é mundial. Uma das informações que chamou a atenção durante a reunião foi o fato de que pode haver explosões e escavações a menos de 130 metros do Pico Belo Horizonte. O local já é tombado pelo Patrimônio Nacional e o representante da Defesa Civil disse que não tem conhecimento de um estudo de risco geológico que garanta a proteção da área. O governo afirmou que isso foi feito pela Agência Nacional de Mineração, mas a comissão deve cobrar esse estudo dos bombeiros de Minas. A Secretaria de Meio Ambiente disse aos participantes que o laudo técnico que embasou a decisão do Conselho de Política Ambiental, o COPAM, a liberar o licenciamento saiu depois que a Tamisa diminuiu a dimensão do projeto. Ela contou que foi retirada a barragem de rejeito e feito um estudo de impacto ambiental. A secretária afirmou que só há autorização para a primeira fase, que inclui 40 hectares e medidas para compensar os danos. Marília garantiu ainda que não haverá prejuízo para o uso da água. Uma estrada entre Nova Lima e Sabará deve ser construída com recursos do empreendimento, que, segundo o secretário de Desenvolvimento, vai desafogar o tráfego de caminhões. Causou estranheza, principalmente entre os cidadãos presentes aqui na Assembleia, a seguinte informação. A diretora na Secretaria de Meio Ambiente, que assina o documento que deu base à liberação do licenciamento, é Ana Carolina Fonseca Naime Passalho. Ela é esposa do secretário Fernando Passalho e ocupava esse cargo há apenas um mês quando emitiu o parecer. O deputado Sargento Rodrigues pede esclarecimento dessa situação e deve acionar o Ministério Público. Agora, nós estamos diante de um processo que eu julgo que está obscuro, um processo que não obedece à transparência. E nós revelamos aqui hoje que a esposa do secretário de Desenvolvimento Econômico foi colocada no dia 1º de fevereiro, lá na diretoria de processo ambiental, para agilizar essa tramitação. Olha, primeiro o secretário preside um conselho que fala, um órgão que fala o que é prioridade ou não. E depois a esposa dele é colocada em um setor da SEMAD, onde acelera e dá o parecer. Ela assina o parecer. Então isso precisa ser esclarecido. Nós, inclusive, aprovamos requerimento já na comissão, agora, nesse momento, com essas informações, para que o Ministério Público também investigue essa relação. Essa relação precisa ser esclarecida à população. A secretária Marília de Mello afirmou que Ana Carolina Passalho assina o parecer enquanto diretora, mas que o documento foi redigido pelos analistas técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Marília elencou os atributos da servidora.
A servidora mencionada é uma servidora de carreira do Estado de Minas Gerais, não da Secretaria de Meio Ambiente, mas da Secretaria de Segurança Pública, advogada de formação com experiência na área e hoje mestre em Direito e hoje responde pela Diretoria de Controle Processual da Superintendência de Projetos Prioritários. A Gianine Oliveira, do movimento Mexeu com a Serra do Curral, Mexeu Comigo, cobrou que a população seja ouvida sobre as questões que envolvem a serra e os licenciamentos ambientais em todo o estado. Segundo ela, o processo de tombamento já tinha começado e a justificativa dada pela secretária para aprovar a instalação do empreendimento da Tamisa, feita com base em algumas legislações, não convence. De todas as reuniões e todos os licenciamentos que eu participei, o povo queria ser ouvido e que a posição dele fosse condicionada no processo de licenciamento. Isso nunca aconteceu. Mas para o município, para a mineração, aí se abre. Aí vamos negociar de novo o tombamento. Abre de novo para discussão. Já foi discutido, já houve um processo, vocês estão reabrindo ele. E muito claramente a gente sabe para qual setor dá pitaco. Isso é inadmissível, isso não é correto. Independente se vocês vão tirar uma lei do bolso e dizer que é em cima dela que vocês fazem isso. O povo mineiro tem condição de entender que existe legislação que preserva e existe legislação que destrói. Eu, no meu controle de legalidade ético, como sociedade civil, vou fazer as minhas correções de parâmetro de qual que é o tipo de lei que esse Estado está usando para licenciar o que licencia. Esse conflito, ele é, assim, generalizado em quase todos os processos de licenciamento da mineração no estado de Minas Gerais. Isso aqui é a gota d'água. E nesta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou um decreto em que cria o corredor ecológico Espinhaço Serra do Curral. A área tem quase 2.000 hectares, ou seja, 18 quilômetros, e compreende o espaço entre a reserva particular do Patrimônio Natural Minas Tênis Clube, no bairro Taquaril, e a mineração Lagoa Seca, no Belvedere, passando por 3 parques municipais, pela Mata da Baleia e pelo Parque Estadual da Baleia. A norma divide a área em 3. A primeira, de uso restrito, engloba a parte que já é considerada a unidade de conservação, onde estão, por exemplo, os parques municipais e vegetação nativa. A segunda é uma zona de recuperação que pode ser alvo de ações de melhorias para deter a degradação. A última é composta por áreas que já receberam intervenção humana. Para especialistas, a criação do corredor é uma medida positiva de reforço para proteger a Serra do Curral da mineração. Apesar disso, ambientalistas apontam que a ação é solitária e capaz de resguardar somente uma pequena parte da serra. A defesa dessas pessoas é pelo tombamento estadual, seja via IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, ou por meio da proposta de emenda à Constituição que tramita aqui na Assembleia. A presidenta do IEFA, que faz parte do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, onde seria aprovado o tombamento, explicou que a votação ainda não ocorreu porque estão sendo ouvidos os representantes das cidades onde está a Serra do Curral, Nova Lima, Belo Horizonte e Sabará. Marília Palhares diz que essa etapa deve ser finalizada até agosto e que o Ministério Público acompanha de perto o processo. A gente tem que fazer, no meu entendimento, na minha prática, e não é só no meu entendimento, mas também legalmente, como definido no termo de compromisso firmado junto com o Ministério Público, ouvi-los para que a gente evite conflitos futuros. Nós temos experiência no IEFA de tombamentos que não têm tido sustentação, porque o município tenha os seus parâmetros urbanísticos e o IEFA, como ente estadual, ele se estabelece outros parâmetros e o conflito fica criado. Tempos difíceis. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal estão todas as informações sobre o que está sendo discutido. Vai lá conferir. Você pode até dar sua opinião sobre os projetos de lei. Até mais.